Senhoras e senhores, meus prezados companheiros juristas e pessoal da cultura, meus cumprimentos a todos em todo o mundo lusófono. Neste nosso sexto programa, vamos mais uma vez apresentar os eventos e objetivos do Elos Clube. Todas as quintas-feiras, das 17 às 18 horas, horário de Brasília, e posteriormente disponível nas plataformas do YouTube e do Facebook da Rádio Web Disparada. Então pesquise. Então veja, curta, compartilhe com seus amigos, grupos e páginas dos clubes, entidades culturais, para termos mais visualizações e assim fazer crescer o nosso movimento elista. Vamos assim divulgando cada vez mais o nosso Elos Clube. Este programa tem por objetivo divulgar os princípios e atividades elistas para que todos possam melhor conhecer e para os próprios elistas de todos os clubes que participam, mas às vezes não conhecem detalhes da nossa organização e atividades. Agradecemos aos nossos patrocinadores, sem os quais este programa não poderia ser feito. Primeiramente, Supermercado Fiel Barateiro, de São Vicente, do companheiro elista Celestino Augusto Alves Domingues, na rua 15 de novembro de São Vicente. Com qualidade de bons preços, ótimo atendimento e muitas ofertas agora para o Natal. Contabilidade São Vicente, do amigo Humberto Alvarez, Rua Martim Afonso 213. Serviços contábeis, modernos e atualizados de acordo com a legislação vigente. Abertura e encerramento de firmas, abertura de microempresa e empresa de pequeno porte. Veja o site deles, contabilidadesaovicente.com.br. Agência de Turismo São Vicente, do companheiro José Manuel Dias, na rua Martim Afonso 220, Galeria Boulevard. Passagens aéreas e terrestres e excursões para todos os lugares do mundo. O fim de ano está aí e vamos viajar aproveitando as promoções que ele sempre apresenta. Colégio França, do companheiro elista Sidney Cardoso da França e da nossa tesoureira internacional, Selma França, na Vila Caiçara em Praia Grande. Uma ótima formação cívica e cultural para os jovens. Formação de qualidade, garantindo bom futuro para todos. Está promovendo uma feira de profissões para preparar as inscrições para 2025. Informe-se. Movimento Serviços Especiais, empresa tradicional de serviços de portaria, vigilância e limpeza. Atende os condomínios e empresas de toda a região. Rua João Ramalho, 422, telefone 3468-9393. Centro de São Vicente. Peça um orçamento para apresentar nas próximas assembleias do seu condomínio para diminuir os custos com empregados e encargos sociais. E o nosso colaborador digital, a Gráfica Máxima, que colabora na digitalização dos logos. Efeméride do dia. Tem muitas, mas eu selecionei as três mais importantes. Dia Nacional da Alfabetização, Dia dos Bandeirantes e Dia Mundial da Diabetes. Todo mundo tem que se cuidar, diabetes muita gente tem e precisa realmente ter um interesse nisso aqui. O nosso vice-presidente, Sidney Cardoso da França, recebeu um troféu em Pernambuco como personalidade Gold 2024, pelo seu trabalho à frente das atividades culturais. Muito merecido, parabéns ao Sidney. O Elos Clube de Niterói, em conjunto com outras entidades elistas lá do estado do Rio de Janeiro, promoveu, no dia 9 passado, um evento em prol das crianças, na igreja MADEP. Foi muito bonito o evento, é um tipo de programação que todos devemos organizar. Parabéns aos organizadores já de Niterói. Próximos eventos. Amanhã é dia 15, dia da Proclamação da República. Dia de hastear as bandeiras, à frente das repartições públicas, escolas e nos nossos clubes, quem tiver mastro nas fachadas. Vamos defender as atividades relativas à prática, como dizem os nossos propósitos. Dia 16, sábado, o Instituto Histórico e Geográfico do Vicente promove uma palestra com Flávio Porchat sobre mídias digitais. Muito interessante, às 15 horas, na Casa do Barão, entrada livre ali na rua Frei Gaspar 280. O Elos Clube de São Paulo do Sul promove o seu jantar convívio de Natal, dia 22 de novembro, no restaurante Vecchia Roma,
na rua Vieira de Moraes, 138, Campo Belo. Então, Elista de São Paulo, dos vários clubes, confirmem pelo telefone 11 5521 3656 ou 11 9963 9526. Quem convida é o presidente Fernando Martins Gouveia, presidente desta atual gestão. Aliás, o Instituto Histórico, que eu já falei antes ali, tem vários cursos com taxas módicas, como pintura de telas, desenho, violão, teclado e outros. Consulte a secretaria na rua Frei Gaspar 280. Tem muitos jovens que participam desses pequenos cursos lá e saem com boa formação. O Elos Clube do Grande ABC, em São Bernardo, promove uma excursão para a Serra Negra, dia 29 de novembro. Informações pelo telefone 11 999 77 9682, com a presidente Márcia Maria Rodrigues. Já mandei mensagem desse evento para os elistas de São Paulo e ABC. Quem quiser participar, é só entrar em contato com a Márcia, que ela atende todo mundo bem lá. O Elos Clube de São Vicente promove agora, dia 24 de novembro, domingo, um delicioso almoço, tendo como prato principal bacalhau à gomiçá, com a apresentação do Rancho Folclórico Verde Gaio, do Centro Cultural Português de Santos, nosso importante parceiro nas atividades culturais na região. Informações pelo telefone 13 99142 7397. Ainda, o Elos Clube de Mandaguari, no Paraná, promove sua festiva de Natal dia 30 de novembro, na Casa Cultural da companheirista Josefa Pérez. Sempre promovido, os iristas de Mandaguari são muito ativos, acompanhados pela ex-presidente Marília Botelho também. Então, quem for da região, Mandaguari, Londrina, Maringá, participe, que será um evento muito bonito. Em 8 de dezembro, domingo, o Elos Clube de São Vicente promove o tradicional almoço de Natal, com muitos prêmios, brindes, Papai Noel para receber as crianças, comidas típicas do Natal e muitas frutas. Informações pelo telefone 13 99142 7397. Reserve logo o seu convite, que vai ser muito concorrido. E o Centro Cultural Português de Santos promove dia 30 de novembro, na sua sede, na parte de cima do Salão Carboniano, que é o tradicional, muito bonito, um jantar dançante em comemoração aos 129 anos da entidade, que é das mais antigas de Santos. Convites pelo telefone da Secretaria, 3219-3079. Como sempre falo, este programa tem como objetivo levar conhecimento do que somos e o que representamos. Então, este programa deve ser um canal para divulgação e conhecimento de todos, para conhecer e divulgar o que é o Elos Clube. Esclarecendo sobre a diretoria da nossa hierarquia estatutária, temos o Conselho Superior, que é composto de ex-presidente e ex-secretários do Elos Internacional, conforme citei no programa anterior. O atual presidente desse Conselho Superior é o ex-presidente da última gestão, Sidney Cardoso da França. O presidente é sempre o último presidente internacional da gestão anterior. Então, são os seguintes os atuais componentes desse conselho. Se alguém não está mais aqui, avise, por favor. Conselho Superior do Elos Internacional: Maria Araújo Barros Sá e Silva, do Elos Clube de Santos. Foi uma presidente muito ativa, muito participativa em todas as atividades culturais do Elos Clube de Santos e do Elos Internacional também. Almir da Silva Mota, Elos São Paulo, essa de Queiroz. Jorge Alberto Rajadorni Rangel, do Elos Clube de Macau. Isabel Irene Romero Magini, Elos Clube de Mandaguari. Alzira Francisca de Freitas Pirolo, Elos Clube de Mandaguari. Maria Inês Botelho, Elos Clube de Mandaguari, foi presidente várias vezes. José Ângelo Lobo do Amaral, Elos Clube de Macau. Ramiro Alves da Rocha Cruz, Elos Clube de São Paulo Sul. José Roberto Frutuoso, este que vos fala, Elos Clube de São Vicente. Silvio Luiz dos Anjos, Elos Clube de Praia Grande, agora ele está em São Vicente. Sidney Cardoso da França, Elos Clube de Praia Grande. Este conselho
tem como missão emitir parecer sobre alguma divergência entre clubes, entre diretores, dúvidas suscitadas sobre algum assunto que não está nos estatutos e na Constituição ilícita. Nós temos o estatuto, que é bem completo, foi revisado, foi atualizado, e temos a Constituição ilícita, que é um documento maior, mais detalhado, que fala de todos os regulamentos de convenções, regulamentos de diretorias, até das solenidades, a forma de fazer as solenidades, está na Constituição ilícita. Então, acho que não tem alguma dúvida, tem que se consultar esse conselho. Agora, aqui é mais um desabafo. Convém citar aqui um problema de comunicação que temos. Quando eu envio alguma mensagem a algum diretor, seja do internacional ou dos clubes, o mínimo que se espera é uma resposta rápida. E alguns no WhatsApp têm nas configurações aquele bloqueio para não aparecer os dois pauzinhos azuis, né? Quando a pessoa lê a mensagem. Com isso eu não sei se a pessoa leu ou não, né? E muitos não mandam resposta, nem sim nem não, sobre um assunto tratado. Então eu tenho muito empenho em resolver o problema, mas pelo menos os outros diretores têm que ter mais agilidade, deveriam agir com mais presteza e serenidade, né? Para resolver os problemas da entidade. Agir mais profissionalmente para ajudar o movimento a crescer. Isso é um desabafo meu, que eu vejo essa dificuldade em levar os problemas para os diretores, que às vezes tem que ter uma solução rápida e não me respondem, não dizem nada. Agora mesmo estou cobrando em Santos uma reunião de diretoria, porque vai estar o fim do ano já aí, e uma reunião de diretoria para preparar a festiva de eleição em posse em janeiro, que também tem que ser resolvido composição de diretoria, local, o evento e tal, e até agora não me mandaram a resposta. Sobre documentos históricos e sobre convenções, essa parte eu não vou falar hoje, porque como estou vendo, minha garganta está mal, né? Com esse nosso tempo aqui de calor num dia e frio no outro, e chuva no outro, então a minha voz está corrompida aqui um pouco. Estou chupando bala por causa disso, senão eu não conseguia nem falar, né? Mas parece que estou melhor hoje. Mas aqui nessa época, assim, é um tempo muito difícil para a gente não ter problema. Então eu vou ler algumas coisas mais interessantes, talvez o programa seja até mais curto de hoje, mas semana que vem eu falo mais alguma coisa da convenção de Maringá, né? Principalmente a parte de solenidade, de eventos e tal, foi muito bonito. Então eu vou ver se semana que vem minha voz está melhor e vou falar sobre isso. Mais alguma coisa menor eu vou adiantando. Por exemplo, nessa cartilha que eu já falei na outra semana, cartilhista do Hermes de Santos, eu vou ler a parte da página 12, que fala o efêmero Clube das Oliveiras, que foi um clube que foi pensado, criado, mas ele durou pouco, porque logo virou Elos Clube, né? Então, o jantar foi marcado para 8 de agosto de 59, numa casa que então eu possuía, Dr. Eduardo, na Avenida Saturnino de Brito 759, aqui na Prainha, de São Vicente. Bem de frente à Enseada, onde em 1532 ancoraram as caravelas de Martim Afonso. Quer dizer, ancoraram mais à frente, mas passou por ali. Na mesa éramos 13. Eu, Dr. Eduardo, Marçal, Hermes Bassotti, José de Souza, Mário de Almeida Nunes, Manuel Antônio Gomes, Joaquim da Rocha Brites, Arimonde Falcone, Aides Pedro dos Santos, Adelino Miguel Picado, Valdemar da Cruz, Luiz Espinha e Henriques Martins. Nessa altura, o Mário Almeida Nunes, também líder da Associação Atlética Portuguesa, já estava integrado dentro da área real, como tudo seria feito. Da ideia real de como seria feito. Depois do que proceder-se a considerar o primeiro jantar ilísta, eu e aqueles participantes, os iniciantes do ilismo, fomos todos para a varanda emoldurada pela Baía de São Vicente. É bem do outro lado, ali na direção da Getúlio Vargas, na curva para o Golden Space, do outro lado dela. Fácil de jogar. Até hoje dá para localizar bem. Tudo correu como prevíamos. Foi fundado o clube, o esquema organizado foi aprovado. E o nome? Vários foram propostos. Clube Martim Pescador, Clube Gaivota. O mar servia de inspiração para tudo lá, né? E aproveitou para lançar o nome Clube das Oliveiras. 2 ramos de oliveira, simbolizando a paz, como está o nosso logo.
Nosso logo tem 2 ramos de oliveira, um de cada lado. Simbolizar a paz. E foi aprovado o logo dessa forma. Foi acertado também que o número só seria 33. Quer dizer, na época, os estatutos previam um número mínimo de sócios, no máximo, para não ficar uma entidade muito grande, mais participativa, mais entrosamento. Então, o número era esse, mas depois mudou. Elos, por fim. Como relator dos estatutos, procurei o José Albano dos Santos, vice-cônsul de Portugal em Santos, e juntos elaboramos o esboço do capítulo das finalidades. Quer dizer, já foi pensado nessa época sobre o que seria o Elos Clube. Várias reuniões foram feitas, mas a preparação dos estatutos, o capítulo 2, fins, sofreu algumas modificações. Ih, meu Deus, vou dar uma vez assim. Deixa quieto. Deixa eu fazer um modo avião aqui, assim ninguém mais liga também. Nem sei se dá certo isso aqui. Modo avião. Bom, já falei do logo e tal, desenho. Aí o desenho do emblema, já em casa, o Tudor diz que foi dado ideia pelo filho dele, Marco Antônio. Aliás, o doutor Eduardo tem 2 filhos, senhores já, né? E moram no Rio de Janeiro. Aqui na Beneficência tem um neto, que é médico cardiologista, parece. E conheci uma vez uma menina neta dele também, em Santos, mas nunca mais vi, né? Aí foi combinado 2 triângulos, um branco e outro azul maitê, ligados pelas hipotenusas. No triângulo branco o emblema, este era constituído por 2 ramos de oliveira, dentro dos quais a inscrição Elos Clube e abaixo 2 ramos, e os 2 elos interligados, como está ali. Com o desenho feito, seria mais fácil a aceitação do nome Elos Clube, na reunião final para a aprovação dos estatutos, que teve lugar no Centro Português, esse que eu falei agora há pouco, lá na Rua Amador Bueno, 88. E o novo nome foi oficialmente apresentado e aprovado, bem como os estatutos. O emblema foi modificado para melhor por proposta de um novo elista, Nelson Duarte Barbosa. Assim, os elos foram colocados dentro dos ramos de oliveira e a palavra elo no primeiro elo e clube no segundo, como está ali. Elos, clube. Bom, essa é a parte que eu falei da fundação. Depois, nas próximas, eu vou falar da primeira convenção e outros itens que tem aqui. Interessante a historinha da história do jantar do Peru, que eu já falei na outra vez do Peru, agora falei da fundação. Jantar, tá. Lembro mais uma vez, quem quiser fazer essa cartilha aqui, pode me pedir por e-mail, que eu indico a gráfica que imprimiu essa cartilha para nós. E os textos internos são todos textos genéricos, textos que servem para todos os clubes, não tem especificamente de um clube só. E é só o clube arrumar 4 patrocinadores, né? Nas 4 contracapas, como está aqui, 1, 2, 3, 4, né? E a cartilha sai de graça, porque o preço dos patrocinadores dá para pagar o custo de 200, 500 cartilhas, depende do que a pessoa quiser. Apenas a diferença é que pode colocar aqui os e-mails novos, que aqui tem os e-mails do Elos de Santos, mas pode pôr e-mails do próprio clube, né? Denominação, fundação, se tem sede própria, se não tem, né? Então, isso aqui é a proposta. Agora eu vou ler um trecho que está nos nossos textos históricos, o objetivo principais do elismo. Então diz assim: o elismo é um movimento de congregação de valores humanos dispostos, primeiro, defender a aliança e preservar a compreensão entre os povos da língua portuguesa, propagar e defender os ideais da comunidade lusíada, fonte de confraternização de todos que nela se integram, expandir o idioma português em todo lugar do mundo, símbolo da manutenção e garantia da língua máter, a língua de Portugal. Um Elos Clube jamais poderá ser entendido como unidade isolada. Aqui tem uma explicaçãozinha. Tem clube que acha que ele tem autonomia para fazer o que quiser. Não é bem assim. Ele tem uma carta constitutiva autorizada pelo Elos Internacional
E o clube que se formar tem que seguir as regras previstas nos estatutos internacionais, nas diretorias, nas convenções. As convenções resolvem-se muita coisa interessante. Então, o Elos individualmente não pode ser um clube autônomo, né? Ele tem que participar, porque afinal ele usa o nosso logo, usa a nossa marca, usa os nossos pins colocados na roupa, né? Então, tem que respeitar a associação ao Elos Internacional. Aliás, falando disso, essa semana eu estive lá em Santos, no primeiro cartório de imóveis, e a nossa matrícula da Sala 40, que é a sede, me destaca um nome antigo, Elos Internacional da Comunidade Lusíada. E eu já me informei lá o que precisa para mudar a matrícula para a Federação Internacional da Comunidade Lusíada. Federação é o termo correto para uma entidade que é mantida pelos outros clubes, né? É uma representativa dos clubes. Como existe Federação de Indústria, Federação de Futebol, Federação de Comércio, o nosso é uma federação. Não é um clube igual aos outros, é uma entidade que representa todos os outros e organiza a vida de todos, né? Além da cada Elos, a função de todo, parte de um conjunto. É uma peça de uma engrenagem para formar uma poderosa corrente de pensamento. Respeito o direito de cada lista como cidadão, alheio a governos e a governantes. Não se distingue por condição social, econômica ou religiosa. Tem uma rígida conduta moral e adesão aos fins da entidade. Então, quando a pessoa entra no Elos Clube, se compromete a respeitar os estatutos do próprio clube, cujo estatuto acompanha o estatuto padrão da nossa constitucionalista, que tem todas as regras da fundação, né? Então, o cidadão que entra como associado tem que ler, tem que conhecer, tem que estudar aquilo para saber o que está fazendo lá. Porque tem gente que entra no clube e sai e não sabe nem o que aconteceu, né? Todo elista tem o mesmo conteúdo moral, um idealismo na luta pela união dos homens, que aonde estiverem, falem, adotem a linguagem, cultivem a língua portuguesa, sem desigualdades econômicas ou cultural, por religião ou convicções políticas. Também isso já foi falado em alguns lugares. Culto ao lar, respeito à família, veneração à pátria, como eu falei agora há pouco da bandeira amanhã, né? Amor a Deus e ao próximo, a honradez ao trabalho, respeitar o trabalho seu e dos outros, idoneidade moral, tem que ser honesto, não pode ser um vigarista qualquer para entrar no grupo para querer ganhar dinheiro, isso não existe, né? E fazer vingar os objetivos sociais. Por isso que eu falei, a pessoa tem que ler o que está nos estatutos, o que está nos nossos documentos históricos, para saber o que é a filosofia ilística, que não é só um clube de festa, de atividade, de movimento, tem que conhecer que é uma entidade interessante de participar. A vocação ilística cumpre procurar transferir para os jovens exemplos para o futuro do elismo e a sustentação da comunidade que o Elos simboliza. Isso o doutor Eduardo fala no lugar aí, que nós temos que divulgar o Elos Clube perante os jovens, para que se mantenha os princípios que ele idealizou lá há 60 anos atrás, que ele era uma pessoa muito à frente do seu futuro, muito à frente do seu tempo no futuro, criando uma entidade de bons relacionamentos, de boa cultura, de boa participação na sociedade. Então, é isso que foi criado por ele. O elista deve ser a expressão dinâmica de uma comunidade, a Lusíada, de portugueses que falam o mundo inteiro, com os valores que traduzem um vínculo entre pátrias e irmãos do mesmo e imortal idioma português. Porque todo mundo sabe que o idioma português foi espalhado pelo mundo, né? Além de África, foi para a Ásia, para o Oriente, chegou até no Japão, tem alguma coisa lá, Índia. Então, foi muito expandido mesmo, porque os navegadores portugueses eram muito aguerridos para procurar lugares novos, né? Não só para descobrir, mas também pelo comércio que eles exerciam, né? As especiarias e tal. Agora, eu recebo todo dia umas frases do ex-presidente do Elos Clube de Praia Grande, o companheiro João Alberto Gomes, grande empresário da Praia Grande, que todo dia publica um texto interessante para os seus amigos do grupo, né? E eu vou ler dois aqui, interessantes. Diz assim: pessoas especiais
Certo dia, uma pessoa perguntou ao sábio: o que pode instituir uma amizade? O tempo, a distância ou a eternidade? O sábio respondeu: nenhuma das três, porque a amizade cresce no tempo, permanece na distância e vive na eternidade. O mesmo é com a vida. Cada pedra, uma lição. Cada dificuldade, uma prova. Cada alegria, uma vitória. Cada decepção, uma chance de recomeçar. Assim como toda a vírgula muda uma frase, uma atitude muda uma história. Só depende de você. Mais um outro aqui de outro dia. Buscar por mudanças é essencial. Não temas as transformações. Mude para acreditar que você pode alcançar um estado melhor. Tenha a convicção de que pode fazer mais por si mesmo. Com o tempo, compreenderá que nem todos precisam estar cientes de seus planos e muitas vezes planejar silenciosamente é uma maneira valiosa de proteger seu coração. Há aqueles que irradiam luz, enquanto o outro apenas consome sua energia. Faça um peneiramento em sua vida. Filtre pessoas, sentimentos e todas as influências negativas que perturbam a sua paz. Permita que ciclos se encerrem para que os novos possam se iniciar. Mude, recomece e seja a melhor versão de si mesmo. Afinal, a meta não é impressionar ninguém, mas sim evoluir. Então é uma frase muito bonita que o João coloca todo dia. Eu tenho até um grupo que eu divulgo para os outros também. E ele já me disse, pode divulgar, pode passar para frente, que isso é uma... Eu não sei se muita coisa tira da cabeça, outras vezes ele pesquisa e tal, ele escreve tudo isso aqui. Agora o Salmo do dia. Para sempre te louvarei, porque tu o fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. Salmo 52. Como nós temos um pouco de tempo ainda, eu vou ler, não ia ler hoje, mas como é que está o nosso horário? Meia hora, nem meia hora, mas eu não vou falar muita coisa, não falei das convenções, porque minha voz está do vinho mesmo. Vou falar aqui da primeira convenção, já que estamos falando no outro dia da convenção de Londrina, Mandaguari e Maringá, eu vou falar da primeira convenção, que como eu já expliquei aqui antes, o Elos foi fundado em 8 de agosto de 59. Em 6 de agosto de 62, quando já existiam 5 clubes funcionando, foi feita uma convenção aqui em Santos, pessoal de São Paulo, de Curitiba, de Belo Horizonte, né, e novos elistas que apareceram, para criar uma entidade que coordenasse a atividade de todos os clubes, que é o Elos Internacional. Então, em 62, foi eu vou ler esse trechinho aqui. Os Elos da primeira convenção. Depois de uma palestra no Elos Clube de Santos, nessa ocasião presidida por Marçal José Augusto da Silva Ribeiro, empolgou-se o plenário e os elistas saíram empolgados com o elismo. Este meu antigo companheiro de ginásio prontificou-se a fundar o Elos Clube de São Paulo. Então, o Dr. Eduardo falando isso, né, que um elista se prontificou a fundar o de São Paulo. Eu e o cônsul Diamantino Real nos deslocamos várias vezes à capital do estado para apoio ao trabalho de Silva Ribeiro. Este grande elista foi o artífice do segundo Elos da Corrente. Os antigos elementos do Clube dos Bichados de São Paulo passaram ao elismo em 11 de outubro de 60. Acho que eu já comentei sobre isso aqui. Da mesma forma, foram fundados os Elos Clube de Curitiba, em 24 de julho de 61, de Belo Horizonte, em 26 de outubro do mesmo ano. No Paraná, as lideranças de Davi Cameiro e Joaquim Ferreira Gomes, e em Minas Gerais, de Nilão Beirão, Augusto Silva e outros. Tudo isso foi também uma resultante das constantes visitas da equipe de Santos àquela cidade. Eu, Dr. Eduardo, Diamantino Real, Antônio Sarabanda, da Silva Júnior, estivemos sempre presentes em todas as reuniões preliminares e nas de instalação daquelas unidades. Todas as cartas de constituição
Até aí foram pelo Conselho Deliberativo do Helios Clube de Santos. Como não tinha o Helios Internacional, o Helios Clube de Santos dava uma carta autorizativa para os outros clubes funcionarem. Depois que foi fundado o Helios Internacional, aí essas cartas passaram a ser emitidas pela diretoria do Internacional. Então, tendo na vice-presidência Manuel Tavares da Silva. Esse nome eu conhecia aqui em São Vicente. Era um senhor empresário de imóveis aqui. Depois de várias reuniões com Silva Ribeiro, acertamos que para o longo caminho a ser percorrido pelo erismo, tornava-se necessário uma convenção entre os 4 clubes existentes. Levei ao Conselho Deliberativo a proposição, que foi aceita, e o conclave marcado para Santos, entre os dias 4 e 8 de agosto de 62, foi nessa convenção que aprovamos a constituição dos Helios Clubes da Comunidade Lusíada, tal qual é hoje. No Mantevisão, sonhamos com uma comunidade mais ampla, com vistas ao futuro. Era de esperar que as províncias ultramarinas de Portugal, ao se tornarem politicamente independentes, se mantivessem fiéis às raízes lusíadas, como elos de uma corrente. Esse era o nosso sonho. Comunidade lusíada multirracial, com todos os atributos humanísticos, linguísticos e culturais que os séculos da vida em comum sedimentaram. Foi ainda nessa convenção aprovada a Carta de Princípios, que eu já li aqui antes também, cujas linhas mestras foram apresentadas pela representação de São Paulo. A parte social desse primeiro conclave elista foi espetacular. Isso deve-se à equipe liderada por Antônio Ferreira, Pedro Maçãs Fernandes, presidente e vice-presidente dessa unidade. Os delegados representantes devem ter aqui seus nomes mencionados: Eduardo Dias Coelho, César Luiz de Almeida Garré, José Augusto Martins, Bento dos Santos, Invis Granda da Silva Martins, grande jurista que está vivo até hoje em São Paulo, Emílio Gomes de Almeida, José Augusto da Silva Ribeiro, São Paulo, Davi Antônio da Silva Carneiro, Antônio Garcia, Arthur de Souza, de Curitiba, Augusto Silva, Francisco Babo, de Belo Horizonte. Como coordenador da secretaria funcionou Ademar Francisco Lopes de Santos. Ainda me recordo das memoráveis reuniões da temática lista, do entusiasmo, carinho e vibração que todos sentimos em tratar do assunto para nós de maior relevância. Ao final, a primeira convenção foi eleito o primeiro Conselho Superior do Helios da Comunidade Lusíada. Foi editada, após a grande reunião, a primeira antologia elista graças à contribuição e trabalho dos elistas de São Paulo. A gente vê aqui que os elistas de São Paulo eram muito ativos, muito competentes para preparar toda essa documentação histórica que nós temos. Outro dia eu vou trazer o livro aqui, inclusive bem escrito à máquina e colocado no livro, né? Então é isso. Deixa eu mostrar outra coisa aqui. Esse diploma aqui, ó, nosso reconhecimento pela eficiência e persistência de homens e mulheres de caráter firme, coluna mestra da sociedade a que pertence, Federação Internacional da Comunidade Lusíada. Isso aqui foi feito nas comemorações de 60 anos do movimento elista, que foi aqui na Câmara Municipal, né? E Federação Internacional já está, tem um logo, tem um selo que foi feito com o Dr. Eduardo. Então está aqui, 60 anos. Aqui à direita a foto do Dr. Eduardo, numa medalha. Nós temos uma medalha em Santos que tem a esfinge dele. E do lado esquerdo o 6 com o logo do Helios Clube embaixo. Entendeu? Então todas as convenções sempre são feitas assim, diplomas e certificados de participação e entregue para todos que estão lá. Entendeu? Então é um documento bonito. Eu tenho esse aqui e tenho também este diploma, né? Honra ao mérito. A Federação Internacional Helios da Comunidade Lusíada outorga o presente diploma ao companheiro elista José Roberto Frutuoso pela especial contribuição no destacar o elismo em seus projetos, ações e parcerias realizadas na comunidade. 34ª Convenção Internacional Londrina e Maringá, Paraná, Brasil. Assinado Maria Botelho, que foi diretora da convenção.
Porque quando a gente faz as convenções, sempre tem uma pessoa que é diretor daquela convenção específica, é escolhido lá no começo, né? Então essa pessoa coordena todos os trabalhos, todas as atividades e tal, assina os diplomas e certificados, né? Então isso aqui foi dado para mim pela Marinês, pelo meu trabalho à frente do Elos Clube, diploma de honra ao mérito, tá? Outro dia eu trarei outros, que eu tenho vários desses diplominhas de várias atividades. Bom, então eu acho que é isso. Já li o Salmo, eu não trouxe a parte da convenção, porque minha voz está pouca para falar muita coisa. Fico devendo mais algum assunto para a semana que vem. Agradeço a todos, né? Comentem nossas atividades, se gostou do nosso conteúdo, curta, deixe seu gostei no Facebook e no YouTube, compartilhe e envie para seus amigos e parentes, para fazer crescer o nosso movimento elista em todo o mundo e fortalecimento dos Elos Clube. Todas as semanas eu vou trazer novidades sobre o movimento elista e atividades culturais. Falarei sobre documentos históricos, textos da cartilha elista, como eu já li 2 hoje, sobre legislação, sobre estatutos, fundação de novos clubes e célula elista. E traremos convidados ilustres. Por enquanto não agendei ninguém, mas vou trazer em breve algum convidado aqui. Então, obrigado pela audiência e até a próxima semana, neste horário, com as nossas cordiais saudações elistas. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Tá?